Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 9 e aqui nós vamos ver dois temas: a celebração da segunda Páscoa e a nuvem sobre a santa habitação. Então, aqui já diz assim: no primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto de Sinai e disse: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. Lembre-se, a primeira Páscoa, ela foi o que? Feita antes do povo sair ali do Egito. Então eles comeram o cordeiro pascual, foi passado o sangue nos umbrais das portas, eles comeram o cordeiro pascual com ervas amargas e depois disso eles foram libertados ali do Egito. E Páscoa quer dizer passar por cima, o anjo da morte passou por cima. E agora o Senhor está falando para eles celebrarem a segunda Páscoa. E aqui é no segundo ano. Então eles já estavam no deserto há 2 anos. Eles chegaram ali no Monte Sinai e ficaram ali durante 1 ano. E agora, antes deles começarem novamente a caminhar pelo deserto, que eles vão caminhar mais 38 anos, eles vão estar fazendo o quê? Celebrando a Páscoa. E o Senhor deixa claro qual dia que é e qual mês que é. Então, é no dia 14 do segundo ano do primeiro mês. E quando que vai ocorrer a Páscoa? No crepúsculo, ao entardecer. E vai celebrar de acordo com as ordenanças que o Senhor dá a Moisés e Moisés passa para Arão. E assim os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado. Só que aconteceu algo. Aqui no versículo 6 diz assim, que, contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras, porquanto tocaram em um cadáver, por isso não puderam comemorar a Páscoa. Vocês lembram que quando uma pessoa tocasse em um cadáver, ela ficava impura por determinado tempo? Essas pessoas ficaram impuras provavelmente não porque quisessem, mas porque alguém morreu e elas tiveram que enterrar uma pessoa, e assim elas se tornaram impuras. E pela lei, elas estavam impuras, então elas não poderiam participar de celebrações na casa do Senhor. Mas essas pessoas foram o quê? E consultaram. E aqui diz assim: entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e consultaram, e elas disseram assim: estamos impuros, devido a termos tocado no morto. Por que seremos excluídos e privados de fazer a dádiva, de fazer a oferta de Yahvé no tempo estipulado, junto aos demais filhos de Israel? O que Moisés fez? Moisés falou assim: aguarde que eu vou consultar o Senhor, para ver o que o Senhor fala a esse respeito. E aqui no versículo 10, Moisés fala assim, olha, dá o retorno, né? Deus falando para Moisés dar o retorno. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se achar impuro devido a contato com o morto ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim a Páscoa ao Eterno, a Páscoa de Deus. E quando a pessoa vai celebrar? A pessoa que está impura ou está numa viagem longa? No segundo mês, então não vai ser mais no primeiro mês, vai ser no segundo mês, mas o dia vai ser o mesmo, aos 14 dias desse mês. Então, a mesma coisa, no crepúsculo da tarde, vai comer o cordeiro com pães asmos e ervas amargas. Lembrando que o cordeiro não deve ser quebrado parte alguma, porque nosso Jesus na cruz não teve nenhum osso quebrado. Agora, aqui no versículo 13, traz uma outra observação importantíssima, porque aquela pessoa que se encontrar pura, não estiver em viagem e não celebrar a Páscoa, quer dizer, desconsiderar a Páscoa, não levar isso como no seu coração como algo importante, vai sofrer as consequências do pecado e essa pessoa vai ser
exterminada do meio do povo. E agora também no 14 vai falar sobre estrangeiro se estiver no meio deles. Veja só, se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa, deverá celebrar-a segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para os estrangeiros quanto para o natural da terra. Veja só, existe só um Deus, um só caminho, uma só verdade e uma só vida. Então, aqui está deixando claro, entre vós há um estatuto e uma lei. E hoje, na nova aliança, nós temos o quê? Ninguém chega a Deus senão pelo Pai. Nessa passagem bíblica, a gente vê vários princípios maravilhosos, né? O primeiro princípio é sobre a Páscoa. E a Páscoa, assim como a Páscoa do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ela está para a ceia do Senhor na nova aliança. Então, é a mesma para simbologia, para celebrar a Páscoa do Senhor. Então, eu gostaria que vocês fossem lá em 1 Coríntios 11 e visse aqui, olha, o versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que a beberdes em memória de mim. Então, veja só, aqui o Senhor estava celebrando a Páscoa, no crepúsculo aqui estava o quê? Celebrando a Páscoa, e no outro dia o Senhor ia ser morto. E aqui o Senhor estava partindo o próprio corpo dele e falou, e deu graças e o partiu. Isso e disse, isso é o meu corpo. Era como que o cordeiro pascual aqui estava sendo repartido entre eles, que hoje é nosso pão da vida. E depois fala do sangue. Então fala que esse sangue é o cálice da nova aliança. Lembra, o sangue não foi posto nos portais das portas para salvar quem estava dentro daquela casa, os primogênitos e aquela família. Então hoje o Senhor é o sangue. E como que nós trazemos isso à memória? Nós trazemos isso à memória na nova aliança pela ceia do Senhor. Então aqui, olha, antes de tomar a ceia, o que o homem deve fazer, a mulher deve fazer? Veja o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então o homem vai examinar se ele está impuro ou não. Lembre-se, nós somos pecadores. Então sempre nós vamos estar impuros. Agora, o Senhor morreu na cruz por nós e levou nossos pecados. Agora, existem aqueles pecados que estão deliberados na nossa vida. Existem, até tem uma outra passagem da palavra que diz assim, se você for dar uma oferta e lembrar que tem algo contra o seu irmão, vai primeiro fazer o acordo com o seu irmão, depois dá a oferta. Porque o Senhor, Ele está interessado no nosso coração. Então, na hora também de fazer participar da ceia do Senhor, nós devemos examinar nosso coração. Como estamos na presença do Senhor? Veja, dependendo da sua autocrítica, você nunca vai querer participar. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós nunca vamos nos achar em condições de estar na presença do Senhor e participar da ceia do Senhor. Por isso que nós temos o quê? O sangue que saiu do lado do Senhor e nós temos a água que saiu do lado o sangue que foi vertido na cruz, e quando o soldado furou o lado do Senhor, saiu sangue e água. O sangue é para nos purificar dos pecados, a água para estar sempre nos lavando. Então, nunca nós vamos estar totalmente puros, mas na presença do Senhor, pelo sangue e a água, nós somos aceitos ao Senhor. Agora aqui, quando diz examine-se, pois, o homem a si mesmo, quer dizer assim, observe o que você tem feito, qual pecado que você tem ignorado e não tem tratado e tem permanecido nele. Então é nesse aspecto, tá? Aí depois no versículo 29 diz assim,
pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Olha o 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então o Senhor está falando, olha para o teu interior. Traz à tona aquilo que você não quer ver, que você tem colocado um tapete em cima, sabe? Eu sou terapeuta e eu atendo tantas pessoas cristãs e eu vejo quantas pessoas estão sofrendo porque não querem olhar para as suas dores e realmente levá-las ao trono da graça. O que eu digo? O sofrimento é opcional, a dor é inevitável. Então nós passamos por dores, que nem a dor de um luto, a dor de uma perda, é uma dor muito intensa. José, ele ficou 70 dias, quando Jacó faleceu, em luto pelo seu pai. A sua alma se entristeceu e ele deixou crescer cabelo, barbas, porque eles não se cuidavam, mostrando a tristeza que eles estavam. 70 dias José chorou, mas depois ele entregou, ele desapegou, ele o que? Honrou seu pai. Então ele desapegou. Quantas vezes nós ficamos apegados até a pessoas que partiram. Isso, quando a gente fica apegado, é como se a gente não entrega o destino, aquilo que o Senhor reservou. E isso também são coisas que vão trazendo doenças ao nosso coração. Então, todas essas coisas a gente deve examinar na presença do Senhor. Senhor, o que eu ainda não entreguei? O que eu ainda não entreguei da minha vida? Eu não entreguei o meu controle das situações, de estar sempre em atividade. Eu não entreguei a preocupação. Eu vivo sem descansar porque eu vivo preocupada. Qualquer coisa que acontece, eu fico abalado e não olho tantas bênçãos que já teve na vida e fico assim muito triste por algo que acontece. Então vamos examinar, porque muitas vezes isso a gente mesmo, pelo nosso pensamento, pela forma de agir, a gente traz doença a nós. Então o Senhor diz, é um momento de reflexão na hora que nós vamos participar da ceia do Senhor. E tem esse princípio aqui em Números 9 sobre a Páscoa. Então a Páscoa, ela está na nova aliança para a ceia do Senhor. E olha que interessante, havia pessoas impuras aqui que queriam participar. E elas foram consultar a Moisés, e elas foram pedir, elas não se conformaram em não participar. Eu acho isso tão rico, tão lindo, porque veja só, você não deve se conformar à situação que você está. Você deve ir na presença do Senhor. Eles, olha, queriam celebrar, participar da memorável Páscoa. Isso sim é orar segundo a vontade do Senhor. Muitas vezes nós oramos segundo os nossos desejos, mas aqui é segundo a vontade do Senhor. E não havia isso escrito na lei. E Moisés foi consultar. Muita coisa, a maioria das coisas não estão na palavra de Deus. E como nós vamos consultar? Mas nós temos o Espírito. E aí nós vamos assim consultar o Espírito dentro de nós e lembrar de tudo aquilo que nós formos fazer, mesmo que a gente está indeciso e o Espírito vai nos dirigindo a um caminho, nós não podemos quebrar os princípios. E também lembrar de pedir conselhos, de pedir ajuda. Provérbios, lá Salomão nos diz o seguinte, que na multidão de conselhos há a sabedoria. Então também temos que pedir conselhos para pessoas que têm o know-how também daquela área. Um exemplo que nós temos também negativo é que o filho de Salomão, quando foi reinar após o pai, ele, em vez de pedir conselho para os sacerdotes, ele foi pedir conselho para os jovens da sua idade. E a gente sabe o que aconteceu, né? Então nós temos que saber a quem nós devemos pedir instrução. E lembre-se, muitas vezes você vai querer instrução de uma coisa assim mais complexa, assim, sobre investimento. Então, é complexo você pedir a orientação, instrução. Vou pedir para uma pessoa que é do Senhor. Eu não vou saber
orientar uma pessoa sobre investimento e talvez várias pessoas do Senhor não sabem. Mas uma coisa nós podemos orientar sobre princípios. Então, essa pessoa vai ter que procurar alguém do mercado financeiro para ter uma informação sobre investimento. Mas, acima de tudo, essa pessoa vai ter que respeitar princípios. Certa vez, um jovem muito amado me consultou a respeito que o coração dele estava pesaroso, porque ele sentia que ele queria escrever um livro sobre ficção, mas fugia muito da realidade espiritual. Aí, eu verificando o talento dele, eu falei para ele, olha, o Senhor te deu esse talento de ter essa mente criativa, de escrever coisas sobre ficção. Escreva, mas lembre-se, nunca quebre princípios. Quais os princípios? Princípios de família, princípio de colocar o Senhor em primeiro lugar, de honrar pai e mãe, princípio na parte educacional, tudo que é aquilo que é cultura, ético, moral, e aqui a palavra do Senhor, como coloca o princípio, permaneça mesmo na sua história de ficção, dentro dos princípios estabelecidos pelo Senhor. Então, que a nossa vida seja guiada em todas as áreas, trabalho, em todas as áreas, por princípios que estão regidos na palavra de Deus. Nessa passagem, nós também temos aqueles que podem participar, estão em condições de participar da Páscoa, e poderíamos falar da ceia do Senhor, e menosprezam esse memorial, menosprezam o corpo de Cristo, menosprezam o favor de Cristo por nós, menosprezam a graça. Então, que nós possamos consultar nosso coração. Você vê, muitas vezes a gente está lendo aqui o Velho Testamento, a Velha Aliança, e a gente acha que não tem nada a ver com a Nova Aliança. Tem tudo a ver, só que de um formato diferente. Agora nós vamos ver a partir do versículo 15. Nessa parte fala sobre a nuvem, sobre a santa habitação. Eu lendo esse trecho, eu vejo que ainda falta tanto para eu tocar aqui, porque a gente lê e muitas vezes lê rápido, mas aqui em toda a palavra de Deus tem a assinatura de Deus, tem o DNA de Deus. Nenhuma palavra, nenhuma letra na palavra de Deus está desperdiçada. Aqui ela tem assim tem códigos e princípios para a gente decifrar o tempo todo. Olha, nessa passagem que vai do versículo 15 até o final, versículo 23, observem uma coisa, que aqui tem palavras de incerteza versus segurança. Incerteza versus confiança, deserto versus proteção, sem direção versus direção, cansaço versus descanso. O que eu quero dizer com isso? Deserto é um lugar de incerteza, é um lugar inóspito, é um lugar sem segurança, é um lugar que não dá para você confiar, é uma terra hostil, é um lugar que você não sabe para onde vai porque não tem ponto de referência. É um cansaço enorme porque de dia é muito calor, à noite é muito frio, é areia por todos os lados, é tempestade de areia, é animais peçonhentos. Mas aqui nós vamos ver que havia segurança nesse deserto, havia confiança, havia proteção, havia direção e havia descanso, porque Deus estava ali com eles. Então, não importa o que está havendo na tua vida, saiba, Deus é sua segurança, sua confiança, sua proteção, sua direção e seu descanso. Agora, o quanto nós temos entrado na segurança, na confiança, na proteção, na direção e no descanso de Deus. Pelo contrário, muitas vezes nós ficamos nos debatendo. Vem um problema, a gente se afunda no problema e não olha quantas bênçãos teve antes desse problema e quanto esse desafio que você está passando, eu estou passando, pode nos levar para um outro nível de fé, de esperança e de amor. Aí nós deixamos nossa alma ficar abatida. Mas aqui nós vamos ver que havia uma nuvem sobre a santa habitação. E no versículo 15 diz assim, no dia
em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim. De dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Esses 2 versículos estão explicando o seguinte, que assim que o tabernáculo terminou de ser armado, e ali no tabernáculo havia o lugar chamado Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. Ali havia o quê? A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança havia as tábuas da aliança, aonde o Senhor tinha dado a Moisés, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e o Senhor escreveu com o próprio dedo dele a aliança feita com o povo. Hoje essa aliança está em nosso coração por meio de Cristo Jesus. Então aqui está dizendo que quando terminou de armar o tabernáculo, o que aconteceu? Veio uma nuvem e o cobriu. A gente viu isso lá em Êxodo. E de noite, como que essa nuvem parecia? Ela parecia com aspecto de fogo. E de dia, essa nuvem, ela cobria o tabernáculo. No sentido assim, cobria também ali o povo. Ao mesmo tempo, estava dando o quê? Estava dando proteção ao povo, porque à noite eles podiam enxergar, estava tendo a claridade, afastava animais peçonhentos, se viessem inimigo, afastaria os inimigos, eles poderiam enxergar. Então a luz dá o que para a gente? Visão, da clareza, né? Da confiança, da segurança. As trevas nos enchem tudo de insegurança, falta de confiança, falta de proteção. E também a nuvem durante o dia dá o descanso. E agora nós vamos ver também, no versículo 17, que quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Então, o que determinava eles levantarem para caminhar e o que determinava eles ficarem parados? Era quando a nuvem se movia. Então, eles se moviam conforme a nuvem se movia. Então, eles teriam que estar atentos a quê? Aos desejos, às vontades e às formas deles pensarem? Não, eles deveriam estar com os olhos nos céus, observando como a nuvem se moveria. Muitas vezes a gente está muito desanimado porque a gente quer tudo segundo a nossa vontade. Agora saiba, todos nós aqui temos um propósito eterno e esse propósito eterno é olhar para o alto. Então, mas na Bíblia você não vai ter resposta para todos os seus desafios, mas lembre, tudo que você for tomar de decisão, tudo que houver de desafio na tua vida, saiba de uma coisa, Cristo tem que ser o centro, não é a tua religião não, e nem a doutrina da sua igreja, você tem que ser cristocêntrico. Doutrina passa, Cristo não passa. Aparência passa. Enquanto muitos estão olhando para a aparência, Deus está olhando para o coração. Então lembra, você tem que ser cristocêntrico o tempo todo. E como também você vai saber se suas decisões você está seguindo Cristo, está seguindo a nuvem? Quando a paz de Cristo invade teu coração. A paz de Cristo tem que ser o árbitro do teu coração. Hoje, o que nós temos nas pessoas? Quem tem dominado as pessoas? Inclusive, eu já passei por várias vezes por isso e cada vez eu tenho que ficar mais alerta e ser prudente para não passar por isso. A ansiedade. A ansiedade é a ausência de paz para com o futuro. O que é ansiedade? Eu pegar os meus medos, as minhas histórias do passado e também tudo que eu ouço de temor e transferi-la para o futuro. Quando eu transfiro para o futuro, esse futuro se torna ameaçador. Então, nesse futuro vai existir incerteza, vai existir um deserto todo perigoso, vai existir uma falta de direção e falta de descanso. Mas quando a minha vida tem Cristo no centro, a paz de Cristo se torna o quê? Segurança, confiança, proteção, direção e descanso. Então, quando eu leio essa passagem aqui, meu coração se enche de gozo e eu quero cada dia mais observar Cristo dentro de mim. O que é sabedoria? Sabedoria não é o conhecimento.
Muitas vezes a gente lê a Bíblia para o conhecimento. Óbvio, quando a gente lê a Bíblia, vem o conhecimento. Não dá para tirar, porque nós temos intelecto, então vem o conhecimento. Agora, contudo, o que é sabedoria? É a palavra de Deus em ação dentro de nós, é o próprio Cristo dentro de nós. Porque eu ter fé me enche de motivação para esperar o invisível. Mas quando o Moisés falou para o Senhor, Senhor, olha o exército atrás do povo e o povo clamando de medo, né? E o Senhor disse ao povo, diz ao povo que marche. Quer dizer, diz ao povo que marche para onde? Para o mar. Então, a fé vem eu marchar e quem abre o mar é o Senhor. Só que a gente quer não marchar e quer só que o Senhor abre o mar. A fé, ela é uma parte, a ação é a segunda parte, as duas são irmãs. Por isso que também a oração é a fé em ação. Então, nós temos que estar a todo momento observando se há paz de Cristo em nosso coração, mediante os nossos desafios, as nossas escolhas e a maneira que nós vamos dirigir a nossa vida. O Senhor deixou bem claro lá em Gênesis: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Essa terra, a primeira terra que nós temos que dominar é a terra do nosso coração. Que semente que nós vamos deixar crescer nela? Cristo? Ou vamos ficar olhando para o deserto? Nós vamos ficar olhando para a nuvem? Aleluia! Vamos olhar para a nuvem durante a noite aquecendo o nosso coração e a nuvem durante o dia nos dando descanso em labor. Porque o descanso significa eu estou descansada naquilo que eu estou fazendo. Então aqui o povo estava aprendendo. O Senhor estava em transição com esse povo para levar para uma terra onde eles teriam inimigos. Então aqui o Senhor estava dando o quê? Instrução e transição para eles, mostrando que quem dá todas as coisas é o Senhor. Porque primeiro eu tenho que ter um coração que confia. Se eu não tenho um coração que confia, eu vou viver atribulado. E aqui o versículo 21 diz: se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevasse ao amanhecer, então partiam. E algumas ocasiões a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia, uma noite, e então partia. E outras vezes a nuvem permanecia 2 dias, 1 mês, 1 ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelitas ficavam também acampados. Quando ela se levantava, então igualmente partiam. Olha só, aqui existe, vamos falar numa outra linguagem, incerteza. Eu não sei quando a nuvem vai levantar, quando a nuvem vai parar, mas o que? É um coração que está pronto a ser dirigido por Deus. Ele não fica procurando soluções, mas ele fica o quê? Na certeza que Deus é a segurança, que Deus é a direção. Olha, o que eu toquei muito nessa parte da nuvem. Deus é nossa segurança, confiança, proteção, direção e descanso. Sempre que você lembrar da nuvem aqui, lembra que Cristo hoje habita em nosso coração, por meio do Espírito Santo. E tudo que você for fazer, que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração. Jesus Cristo é o Senhor.